No Antônio Ascioli deu o Atlético 1-0 sobre o Goiás, gol de pênalti do Marlon Freitas aos 38 do segundo tempo. Um jogo com muitos capítulos, contusões, lances polêmicos, reclamações e tudo mais. No próximo sábado, a decisão na Serrinha, às 4:30 da tarde. O Atlético, com o empate, conquista o título de campeão goiano. Mas o assunto ainda é o primeiro jogo. José Carlos Lopes, a arbitragem roubou a cena. Sim, não tem jeito de falar do jogo, da produção que foi maior do Atlético sem falar da arbitragem. O Atlético produziu mais por conta de quê? Teve um jogador expulso do Goiás indevidamente, o Reinaldo. Foi marcado 2 pênaltis a favor do Atlético. O VAR deu conta de auxiliar e salvou o Eduardo Tomás naquele momento. Um outro inexistente que deu origem ao gol do Atlético é também inexistente e o VAR não pôde auxiliar mais. Um cartão indevido para o Jorginho, fica fora da final, o Reinaldo fora da final por conta de uma expulsão indevida. Então, erros demais da arbitragem. Agora, se teve um time com todos esses erros que aproveitou, foi o Atlético que jogou um pouquinho melhor e acabou saindo na frente na decisão. Kleber Ferreira, primeiro jogo da final com participação decisiva da arbitragem ou não? Sim, com participação decisiva da arbitragem, e a culpa não é nem da arbitragem, a culpa é de quem escala o mesmo árbitro que vira e mexe aparece em polêmicas por erros, normalmente erros grotescos. Craque Tim, primeiro jogo o Atlético vence 1-0 e a arbitragem? Infelizmente roubou a cena, Pasqueto. Infelizmente o Eduardo Tomás não estava numa tarde muito boa, muitos erros de decisão, errou no terceiro no cartão amarelo que deu pro Jorginho, consequentemente tirou o Jorginho da grande final no próximo sábado, errou para mim nas tomadas de decisões, tanto na expulsão do Reinaldo, como nos 2 pênaltis, pelo menos ele reviu, conseguiu anular ali o pênalti que ele tinha marcado com a ajuda do VAR, mas depois no último para mim também não houve o pênalti, então ele cometeu mais um erro. Então teve vários erros do Eduardo Tomás, infelizmente, realmente ele roubou a cena. Isso é ruim pro futebol, Pasqueta, e a gente espera que no próximo sábado tenhamos uma arbitragem bem mais tranquila. Evandro Gomes, e a arbitragem nesta vitória do Atlético 1-0? Pois é, isso aqui é ruim, né, Pasqueta? A gente termina um trabalho, assim, de um jogo de futebol decisivo e pouco se falou do jogo em si. Estamos falando da arbitragem, porque na realidade é o assunto, né? Não podemos fugir. E o Eduardo teve uma tarde infeliz. Ele é um grande árbitro, mas teve uma tarde infeliz. Para completar, até o tal do VAR, feito do Rio de Janeiro. Esses dias questionaram aqui o Leone Carvalho, que estava no VAR, né? Já que para colocar o VAR, coloca um árbitro mesmo, desse que tem feito. Ou coloca esses aí que colocaram, vão dar problema do mesmo jeito, que às vezes o cara até está certo, mas alguém vai reclamar. Como é de mim falou, esse lá do Rio de Janeiro, esse que em Copacabana, demoram 4 anos para identificar o corpo dele, que ninguém sabe quem é. Mas o cara deve ter feito curso para trabalhar em VAR. O problema é a comunicação não funcionar. Você tem um jogo aqui, vai fazer o VAR lá do Rio. O VAR aqui já é complicado, demorado. Você ainda faz de lá, com o delay, demora ainda mais. Então, infelizmente, a arbitragem roubou a cena do clássico. Evandro, contigo eu continuo. O rendimento do Atlético neste primeiro jogo da final em que ele venceu por 1-0. Foi bom. Poderia ter sido excelente. Jogou em casa com 12 mil torcedores dele lá a apoiar. O time do Atlético realmente em determinados momentos jogou com receio de atacar o time do Goiás. Né? Só fez no final mais da partida quando tentou a marcação do segundo gol. E o Jorginho poderia ter entrado na história, né? Não participando, mas poderia ter feito o gol do título da temporada. Eu acredito que se o Atlético fechasse com 2-0, aquele gol incrivelmente perdido pelo Jorginho, que é o craque do time e que não vai jogar a final, fatalmente o Atlético colocaria as mãos na taça. Mas está aberto. Embora eu entenda que se o Vinícius não jogar, e dificilmente vai jogar pela maneira como saiu, o Goiás perde mais que o Atlético. O Atlético perde o Jorginho. O Goiás perde o Reinaldo e provavelmente o Vinícius. Eu não estou nem falando do Nicolas, que provavelmente deve voltar. Mas você perde o melhor zagueiro e o melhor atacante. Pesa muito para uma partida finalíssima, Pasqueto. Ô Kleber Ferreira, o rendimento do Atlético nesta vitória 1-0? Bem melhor do que o do Goiás, teve o domínio amplo do jogo.
a partir dos 10 minutos do primeiro tempo, passou a mandar no jogo, só não foi eficiente nas finalizações, perdeu várias oportunidades, mas o rendimento do time foi bem melhor do que o Goiás e a vitória do Atlético foi absolutamente justa. Está definido? Não. O Goiás tem condições de reverter a situação no próximo jogo, que será na sua casa com o seu torcedor. Mas que o Atlético fez a sua parte hoje, fez. Fala do Atlético, craque Tim. O Atlético foi melhor, Pasqueto, no jogo de hoje, fez um bom jogo, mas poderia ter feito um jogo bem melhor. Porque teve mais controle, controlou bem o primeiro tempo, criou algumas poucas oportunidades, faltou realmente a parte ofensiva do Atlético, faltou a parte de criação, criar mais, ser mais efetivo, poderia ter saído com um placar bem melhor. Principalmente no segundo tempo, quando ficou com um jogador a mais, logo nos 17 minutos ali do segundo tempo, quando o Reinaldo foi expulso, o Atlético já dominava o jogo, mas mesmo assim não poderia ter conseguido uma vitória mais ampla. Tanto que o Jorginho perdeu um gol inacreditável, teve outros lances que o Atlético poderia ter chegado com mais qualidade, mas acabou fazendo por merecer. Foi um time que jogou melhor do que a equipe do Goiás e vai com essa boa vantagem para a decisão lá na Serrinha, para outro jogo mais complicado. Mas hoje o Atlético foi melhor que a equipe do Goiás. E aí, José Carlos Lopes? Olha, Pasqueto, o Atlético produziu mais. Agora é preciso observar um fato. O principal zagueiro do Goiás foi expulso aos 17. Como o árbitro deu 10 minutos a mais, o Atlético jogou um tempo inteiro, praticamente, com um jogador a mais e não aproveitou desse fator para liquidar a fatura. E teve isso com o Jorginho, porque o Jorginho não tem nada a ver com o erro de arbitragem. Se a arbitragem errou, se ele cavou o pênalti, ele esteve na cara do gol para fazer um gol e aquele chamado inacreditável ele mandou para fora. Então o Atlético deixou de praticamente decidir o título nesse primeiro jogo. José Carlos Lopes, já fala do rendimento do Goiás também. Olha, o Goiás foi muito prejudicado, não só pela arbitragem, mas também pelos desfalques. O Goiás perdeu os seus principais jogadores antes da partida e durante a partida. Com exceção do Tadeu, o Goiás perdeu antes de começar o jogo o Elvis, problema com a mãe que faleceu, nossos sentimentos a ele, ao Elvis e a todos os familiares. E perdeu o Nicolas, que é o artilheiro do campeonato. 2 desfalques consideráveis, sem falar do Caio Vinícius. E depois perdeu com 3 minutos de jogo o principal jogador do campeonato, o Vinícius, e mais indevidamente o Reinaldo com a expulsão. Então o Goiás sofreu muito, mais se defendeu do que atacou. Mas mesmo assim, teve 2 chances de ouro com o Apodi. E o Apodi, daquele jeito todo atrapalhado, mandou pra fora. E aí, Kleber Ferreira, o rendimento do Goiás hoje? Olha, o rendimento do Goiás hoje foi o resultado da semana vivida pelo Goiás. O Goiás, fora de campo, viveu uma semana muito agitada, uma semana de muitas decisões que a gente não esperava que fossem tomadas. Agora, neste momento, o Goiás foi para o jogo com um treinador que conhece o elenco bem, conhece bem a casa, mas que não teve tempo para administrar um treinamento sequer, impor a sua forma de encarar esse jogo. O Goiás tentou segurar esse jogo, levar a decisão para o seu estádio com a administração de um empate e não conseguiu. Então o Goiás, no jogo de hoje, produziu pouco e poderia ter perdido por um placar mais elástico se não fosse a incapacidade do Atlético das finalizações. Evandro Gomes, e o rendimento do Goiás? Bom, se você contar que o Goiás não tinha o Elvis, não vou nem falar do Caio Vinícius, mas o Elvis e o Nicolas, o seu artilheiro, e perde o Vinícius, seu melhor jogador, com 3 minutos de jogo. Jogadores do Goiás entenderam que jogar atrás, segurar o time do Atlético, levar um empate para a Serrinha seria o resultado ideal. Eu vi um Goiás completamente retardado, né? Recuado, não retardado, recuado. Jogou atrás o tempo todo, foi 1 ou 2 vezes lá. O goleiro do Atlético não fez uma defesa difícil, assim. Logo o Goiás, que tem o seu melhor ataque, mas como não tinha um artilheiro e perdeu o seu melhor jogador de ataque, o time do Goiás sentiu assim, o Pedro Raul isolado na frente, a bola não chegava, então entendeu que o empate seria melhor e jogou só para isso. O Goiás jogou para não perder e foi castigado com o gol do pênalti. Ô Tinha, remata aí sobre o Goiás, garotinho.
Pasqueto, o Goiás teve uma semana complicada, foi para o jogo sem jogadores importantes como o Nicolas, como o próprio Elvis, como o próprio Caio Vinícius, acaba perdendo o Vinícius logo no início, o grande jogador da temporada na equipe do Goiás. Então o Goiás em muitos momentos fez um sistema defensivo sólido, onde se defendeu muito bem, mas a parte ofensiva do Goiás ficou devendo. Muito, Pasqueto, porque mais uma vez, infelizmente, o Luan não fez uma grande partida, é um jogador que o torcedor esmeraldino espera muito dele e ele está praticamente sendo um homem a menos em campo, porque ele não tem força mais, ele está faltando velocidade, faltando ser mais participativo e isso prejudicou muito a parte ofensiva do Goiás. E depois, no segundo tempo, quando perde o Reinaldo, aí a situação fica mais difícil ainda. Eu ainda acredito que mesmo assim o Goiás ainda foi guerreiro, que mesmo perdendo o jogo, continua vivo na competição. Ainda tem possibilidade de chegar ao título. Poderia ter conseguido amargado um resultado muito pior se o Atlético tivesse colocado uma intensidade maior. Então o Goiás continua vivo, Pasqueto, mas não fez um bom jogo, principalmente na parte ofensiva. Ô Tim, rapidão para arrematar com o Evandro, o Kleber, o Lopes e você. Quem chega mais inteiraço para domingo, Tim? O Atlético. Aliás, para sábado que vem. O Atlético, Pasqueto, chega mais inteiro, até porque numa decisão você ir com uma vantagem como essa, que joga pelo empate, ela é muito grande. A gente já viu isso na semifinal, quando ele enfrentou o outro clássico contra o Vila Nova, fez a diferença, tanto que o empate fez com que o Atlético chegasse a essa decisão. Essa situação dos jogadores do Goiás, que vão ter ou não condições de atuar no próximo sábado, ela é fundamental para o time esmeraldino. Então o Atlético, mesmo perdendo o Jorginho, que é o grande maestro ali, juntamente com o Marlon no meio campo, é um time que chega mais inteiro, que chega mais completo para essa decisão e leva essa vantagem, e isso pode ser fundamental para a conquista do título. José Carlos Lopes, será uma semana daquelas de pressão e quem você pensa que chegará mais inteiro para sábado? O Atlético, ele tem uma vantagem de um gol, né? Ele pode perder até por um gol de diferença, que ainda disputa o título nos pênaltis, então é uma vantagem considerável. Em times iguais, você leva uma vitória, pode jogar pelo empate, é o Atlético, que perdeu, só não vai ter o Jorginho, tem a disputa aí para saber como é que vai ser a Semana do Rato, enquanto o Goiás já tem certeza que não poderá contar com dois jogadores importantíssimos, o Reinaldo, que é o equilíbrio da defesa, e o Vinícius, que é o melhor jogador do campeonato. Vai ter o Elvis? Vai ter o Elvis, mas não sabe se vai ter o Nicolas. Então, o Atlético chega muito mais inteiro e com a vantagem do empate. O Atlético não só com a vantagem do empate, Kleber, mas também vantagem física e técnica? E emocional também. O Goiás está completamente desequilibrado a partir da sua diretoria. Aquilo que postou o presidente Paulo Rogério Pinheiro, é claro que um momento de indignação é aceitável também que as verdades sejam ditas e elas precisam vir às claras. Agora, a forma como ele colocou as coisas demonstra total falta de equilíbrio, total falta de pensar no que falar. Então Goiás está desequilibrado fora de campo, consequentemente viveu uma semana assim, chegou, perdeu o primeiro jogo, não aprendeu e tudo leva a crer que o Goiás vai muito desequilibrado para o segundo jogo também. O Atlético está muito mais inteiro, inclusive a partir das palavras dos dirigentes. Evandro Gomes, sábado o bicho pega e promete, hein, Evandro? O Atlético confirmou hoje o leve favoritismo que nós demos para ele por jogar em casa. O Goiás vai ter um reforço considerável, que é o seu torcedor. A Serrinha vai ficar entupida ali, não vai caber ninguém. Tá, mas o Iporá foi lá e ganhou com 11 mil pessoas. Mas agora é outra situação. Agora é jogo da vida de cada um desses jogadores do Goiás. Nada vai justificar tudo que eles fizeram como o melhor time do campeonato. Continua como o melhor time do campeonato, em soma de pontos. Então, eles vão se doar o máximo nesse jogo lá da Serrinha. Bem verdade. E ser o melhor zagueiro. E o Vinícius, eu poderia dizer que, da forma como saiu, não recupera até sábado. E sem o seu melhor atacante, já vou até colocar a volta do Elvis e do Nicolas, que melhora um pouco, né? Mas o time do Atlético chega com mais vantagem como favorito para levar a taça. É isso aí. O Atlético venceu o primeiro jogo 1-0 no Antônio Ascioli para cima do Goiás e tem a vantagem do empate no jogo final sábado que vem.